já disse que foi alvo de inveja, mas ninguém diz que é invejoso. E é curioso como é fácil pra gente, né, ver o erro do outro e se eximir de qualquer atitude ou postura ruim. Eu passei por algumas situações na minha vida que me fizeram querer investigar sobre a inveja. Há alguns anos atrás, eu estava sentindo algumas coisas ruins que eu não sabia como classificar. Por exemplo, na época que eu queria muito ser mãe, e alguma mulher que eu conhecia de perto, que também tinha a mesma dificuldade, mas vinha me contar toda feliz que estava grávida, me despertava alguma coisa aqui dentro que eu não sabia definir, que não fazia com que eu ficasse 100% feliz por ela. É claro que eu estava feliz com a notícia, é claro que eu não desejava o mal dela, mas eu também não sabia dizer o que era aquilo que eu estava sentindo, que na verdade mais me deixava com vontade de me afastar desse processo que ela ia viver, do que de comemorar com ela. E como eu não desejava coisas ruins, eu acreditava que não era inveja. Mas o que eu não sabia até então é que não se sentir feliz ou à vontade com algo que o outro conquistou também é inveja. Você não precisa desejar o mal do outro para que isso seja inveja. E quando eu comecei a fazer terapia para entender isso que eu sentia e ler sobre o assunto, eu fui aprendendo que não é errado você desejar o que o outro tem. Inclusive, a vida do outro pode até servir de inspiração para você correr atrás dos seus sonhos, principalmente quando vocês têm sonhos em comum. Mas quando a felicidade do outro gera um mal-estar em você que você não consegue explicar, é inveja. Inveja não é querer apenas destruir o que o outro é ou o que ele tem. Inveja é também não se alegrar com essa pessoa. É não saber lidar com aquela alegria que a pessoa recebeu e que você também tanto quis, mas que ainda não chegou para você. E foi muito difícil para mim, naquela época, me auto-intitular como invejosa. Mas fazer isso me acolheu demais e me fez querer entender tudo isso até para não voltar a sentir. A inveja é sempre com alguém próximo, vocês já repararam? Você pode brincar que você inveja a vida da Beyoncé e tal, né? Mas na verdade o que você tem em relação a ela ou qualquer outra pessoa que você admire e que tem uma vida muito fora do padrão da sua, o que você sente na verdade é vontade de ter aquela vida, mas você não inveja, porque no fundo você sabe que a vida dessa pessoa é muito diferente de bilhões, zilhões de outras pessoas. Então você continua sendo parte da massa, não é uma inveja. A gente inveja mesmo pessoas próximas de nós, em que as realidades são compatíveis. A gente inveja a amiga, o cunhado, o vizinho, o colega de trabalho, porque essas sim são realidades próximas que geram comparação e frustração dentro da gente. Principalmente se elas conseguiram aquilo que para você parece ser tão difícil. E até porque quando uma pessoa é muito próxima, você tem informação suficiente até para julgar se ela é merecedora daquilo que ela recebeu. Você não inveja uma pessoa distante. Você sempre vai invejar alguém que é próximo de você. E a dinâmica dessa inveja ela é muito variável. Como eu falei aqui anteriormente, você não precisa desejar o mal dessa pessoa para classificar isso como inveja. Quando você não se sente completamente à vontade com a felicidade dela, é porque em algum grau tem uma inveja se desenvolvendo ali. E essa inveja, esse sentimento ruim pode durar muito tempo ou pode durar nada, uma questão de minutos. Mas ainda que tenha sido pouco tempo, foi uma inveja. E assumir isso pra gente faz com que a gente melhore como pessoa e até mesmo evite os nossos gatilhos, sabe? Eu sempre fico pensando que as redes sociais, elas trouxeram uma proximidade que não era comum, né, na vida de antes. E eu acho que isso também contribuiu para o fato de que nós sentimos coisas hoje em dia que temos dificuldade de classificar. E eu vou dar um exemplo, 2 exemplos aqui bem típicos de redes sociais. Se você me segue, por exemplo, interessado em dicas sobre o Chile, mas você já se sentiu nervoso ou incomodado com o fato de eu dizer algumas vezes que já estou adaptada à cultura, ou porque eu não critico algo que você gostaria que eu criticasse, muito provavelmente você sentiu inveja. E talvez isso se deva ao fato de que você pode ser um estrangeiro no Chile que ainda não está adaptado à cultura, e isso é normal, mas que por não estar adaptado, me ver adaptada é tocar na ferida que você tem aí aberta, exposta.
E inconscientemente você deseja que aquela boa experiência que eu estou contando não seja real, justamente porque você não teve aquela boa experiência. Se você segue nas redes sociais alguém que há muitos anos está prestando concurso público e passou, e aí depois dessa notícia você deixa de seguir essa pessoa, é um sinal de que essa conquista fez você lembrar que a sua ainda não chegou. E isso te deixou mal. Quando aquilo te deixa mal, você tem dificuldade de assumir para você mesmo que você sentiu inveja. Veja bem, você não quer desejar o mal dessa pessoa que passou no concurso, você não deseja o meu mal no exterior, mas nem por isso deixa de ser inveja, porque você não ficou 100% confortável com essas duas notícias. Mas também é importante aqui a gente diferenciar inveja de pensar diferente de alguém, ok? Você pode ter um amigo que tem uma opinião política muito diferente da sua e isso não quer dizer que você inveja a opinião dele ou a vida dele. Pensar diferente não é inveja. Inveja é apenas o sentimento ruim projetado sobre alguém ou sobre a conquista de alguém e que muito provavelmente, se você investigar a fundo, tem a ver com algo do seu passado ou algo que você está tentando lidar e que foi ali, de frente com essa conquista que você ainda não recebeu. A inveja, na verdade, ela é um mecanismo de defesa, né? Ela aparece no nosso sistema para nos proteger de alguma ferida, algum choque emocional, algum trauma que a gente teve. E como consequência, ela nos deixa em uma situação de inferioridade. E quando isso acontece, muitas vezes a gente até se coloca numa posição onde a gente deseja, em algum aspecto da vida, ser invejado por alguém. Como forma de não acreditar que você é tão inferior naquele aspecto assim como você mesmo acredita. A inveja é muito presente no nosso dia a dia e é uma das coisas que a gente mais se envergonha de sentir, porque ela nos coloca diante daquilo que a gente não quer assumir e não quer lidar. Mas só é possível a gente tomar consciência disso estando de frente para o problema e assumir o que a gente sente. A gente tem que entrar em contato, com aquele sentimento de impotência, de fracasso, de inferioridade. Acho até que a solução é olhar para a pessoa que é alvo da nossa inveja e fazer dela o nosso mentor. Porque é isso que vai fazer com que a gente trabalhe essas coisas que não estão arrumadas dentro da gente, sabe? Não adianta tampar o sol com a peneira. E muito disso tem relação com a infância, sabia? Por isso que se você tem filhos ou educa crianças de alguma forma, ao ver uma criança nervosa, frustrada, conversa com ela. Ensina para ela, faz ela ver o que ela está sentindo. Porque nós crescemos com adultos que nos dizem que determinada coisa que a gente está sentindo é ruim e que, portanto, a gente não pode sentir. Nós não somos ensinados muitas vezes na infância a lidar com as nossas emoções. A gente é ensinado a reprimir essas emoções. Então a gente cresce sem poder dar nome a coisas que a gente está sentindo ou a gente vai camuflando essas emoções e em algum momento elas explodem. E outra forma também, da gente minimizar e até deixar de sentir essa inveja, do outro, é perceber que não é esse sentimento de afastamento ou de não se sentir completamente feliz sobre as conquistas do outro que vai fazer com que a gente chegue o mais rápido possível na nossa conquista, A vida do outro é a vida do outro, Sentir isso não nos aproxima daquilo que a gente quer. Não tem benefício algum. Mas também deixar de olhar para esse sentimento que a gente está sentindo também não vai fazer bem. A gente precisa olhar para ele e tratar. Então, o nosso desafio diário é tentar entender por que aquele fato da vida de alguém está nos incomodando tanto. Foi um mal direto e declarado que a pessoa te fez? Ou é fruto de uma inveja que você nem sabe que sente? A maturidade consiste em saber que você não é apenas uma pessoa invejada. Você inveja também. Com quantos anos você descobriu que era invejoso?